Uma vez, jantando com um casal de clientes em Campinas, no meio da conversa, perguntei para minha cliente como que eles tinham nos conhecido e ela me contou que antes de nos contratar, na verdade, ela não queria nos contratar de jeito nenhum. Quem insistiu muito foi o marido dela. Eu falei, mas por que isso? E ela falou assim, que ela achava que nós éramos arquitetos estrela. Na hora eu fiquei até sem reação. Foi a primeira vez que eu escutei esse termo, arquiteto estrela. Eu não sabia exatamente o que significava, mas com certeza não era nada muito bom, já que ela não queria nos contratar por conta disso. No fim das contas, o marido insistiu, eles aceitaram e ela percebeu que a gente não era o que ela estava imaginando. No fim, esse projeto foi um projeto incrível, foi um projeto super premiado. Ano passado nós ganhamos 2 prêmios com esse projeto aqui nos Estados Unidos. Nós fomos finalistas da ICFF em Nova York com esse projeto, na categoria de Wellness, Bem-Estar e Sustentabilidade. E ficamos em primeiro lugar na American Society of Interior Design aqui da Flórida, na categoria Design Biofílico com esse projeto. Agora você imagina, a cliente nem queria nos contratar e de repente um projeto premiado. Agora, se você tanto quanto eu não sabe o que significa arquiteto estrela, eu já vou te contar e vou também te mostrar todos os detalhes desse projeto super premiado que no fim a gente acabou fazendo para esse casal de clientes super queridos. Olha que delícia! Ganhamos prêmio! Residential Biophilic Design. The first place winner is Danny Guardini, Associate ASID. Ganhamos na categoria Design Biofílico, que é essencial para a nossa vida. Vou falar mais sobre Design Biofílico para vocês muito em breve, mas ó, primeiro lugar, estou muito feliz. Se você não me conhece ainda, eu sou a Dani Guardini, sou arquiteta, designer de interiores, tenho um escritório em Campinas há 26 anos e aqui em Miami desde 2014, onde eu moro. Ao todo, no nosso escritório, nós já desenvolvemos mais de 2 milhões de metros quadrados de projeto. É muita coisa, a gente tem muita história. Já temos 2 livros publicados, já temos muitos prêmios, já fizemos várias mostras, casa-cor, artefato, enfim. Temos bastante experiência. Então, se você gosta de arquitetura, design de interiores e quer entender mais sobre esse universo, seja muito bem-vindo por aqui. Já se inscreve, aciona o sininho de notificação e fica de olho. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. Agora me conta, você já tinha escutado falar desse termo, arquiteto estrela? Você conhece algum arquiteto estrela? Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar um pouco melhor, porque foi o que eu perguntei para minha cliente naquele dia. Eu falei, mas explica para mim o que você entende por arquiteto estrela e por que você imaginou que a gente era um arquiteto estrela e o porquê você não gostaria de ter um arquiteto estrela. Aliás, eu nem sei se esse termo existe, se esse termo é usado. Foi a maneira como ela me explicou sobre esse perfil de arquiteto que, aliás, recentemente eu fiquei sabendo de outras histórias que se encaixam perfeitamente nesse estereótipo, nesse modelo de arquiteto estrela. Eu vou contar para vocês também essas histórias curtinhas para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Então, naquele dia, ela começou a me explicar que, para ela, arquiteto estrela é aquele arquiteto soberano, acima do bem e do mal, que não escuta o cliente, aquele arquiteto que se acha superior, aquele arquiteto que é mais difícil do cliente lidar, enfim, arquiteto estrela, lá no céu inacessível. E, na verdade, nós somos o contrário disso. Isso até me fez refletir bastante, na época, o porquê que eu estava passando essa imagem para ela, porque, realmente, nós temos um perfil completamente diferente disso, o oposto disso, até pela minha história, por tudo que os meus pais já passaram com esse perfil de arquiteto, que até então eu ainda não tinha batizado, nem sei se é a expressão correta, mas enfim, infelizmente é um perfil de arquiteto que existe bastante. Inclusive, minha mãe passou por uma situação como essa há muitos anos atrás, e eu fiquei sabendo de outros casos muito próximos que infelizmente aconteceram e o que eu lamento muito, porque eu acredito justamente no contrário. Eu acredito que o arquiteto tem que ser uma ferramenta de desenvolver um projeto personalizado para o cliente, porque quem vai morar na casa, quem vai morar no apartamento, quem vai usar aquele escritório, não sou eu. Quem vai usar aquilo, quem vai morar ali, quem vai estar realmente vivenciando aquele espaço é o meu cliente. Então, esse projeto tem que ser muito
focado na essência dele. Eu tenho que compreender muito, eu tenho que entender muito quais as necessidades de cada cliente, quais são os valores pessoais, o que para cada cliente é importante. Então, na nossa concepção, dentro do nosso escritório, isso é fundamental. E eu lamento que isso não seja uma prática obrigatória, porque eu realmente acredito do fundo do meu coração que todos os profissionais deveriam agir dessa maneira. E cada vez que eu escuto uma história nova do perfil, do modelo de arquiteto estrela, eu realmente lamento, porque eu acho que isso acaba prejudicando muito a vida das pessoas que moram, que usam esse espaço. Agora, um disclaimer. Importantíssimo a gente também deixar aqui um alerta que não é porque eu escuto o cliente, não é porque eu faço o que o cliente deseja, eu não realizo o sonho do meu cliente, eu quero entender muito a essência dele, eu quero trazer a personalidade dele para o projeto. Isso não significa que eu faço absolutamente tudo que o cliente quer do jeito que o cliente quer. Porque eu vou orientá-lo da melhor maneira, a parte técnica, a parte de funcionamento, a parte de ergonomia, a parte de conforto, a parte de funcionalidade. Eu tenho todo um conhecimento técnico para agregar, né, de harmonia mesmo, né, de todas as escolhas, porque são tantas opções, e para que aquilo não vire uma colcha de retalhos, para que aquilo não vire um Frankenstein, né, uma bagunça visual, uma bagunça sentimental, é importantíssimo que eu use todo o meu conhecimento técnico para alinhar tudo aquilo e colocar tudo aquilo junto para que aquele projeto faça um sentido, para que aquilo tenha uma coerência, até porque para nós, seres humanos, é muito importante toda essa questão de harmonia, essa questão estética também é muito importante, funcionalidade, são questões técnicas que eu vou trazer toda a minha expertise, todo o meu conhecimento para orientar e ajustar o sonho de cada cliente, mas é minha obrigação escutar o que é importante, é minha obrigação trazer a essência de cada cliente para cada um dos projetos. E vocês conseguem perceber isso muito claramente nos nossos projetos, porque se você começa a observar todos os projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 26 anos, cada projeto é muito diferente um do outro. A gente não segue um padrão, a gente não tem aquele perfil, que aliás é um outro modelo de arquiteto, que é o arquiteto copy-paste. Sabe aquele que copia e cola? E todos os projetos são iguais, todos os projetos são a cara do arquiteto? Também não consigo entender como um cliente aceita esse tipo de coisa. Na minha concepção, a partir do momento que você contratou um arquiteto, eu quero acreditar que aquele profissional vai fazer um projeto personalizado para você, ainda mais no perfil alto padrão. Eu já vi muita casa, perfil alto padrão, que uma é cópia da outra. É inacreditável que um cliente que contratou o arquiteto aceita aquilo. O arquiteto fazer, não vou julgar. Eu acho que cada um tem o seu perfil de modelo de negócios. O que me admira é esse perfil de arquiteto sobreviver e crescer, porque eu realmente acho isso muito triste. As pessoas não são iguais, as famílias não são iguais. Então, quando você vai desenvolver um projeto para uma família, esse projeto tem que ser personalizado. Não dá para esse projeto seguir um padrão com a cara do arquiteto. Copia e cola, copia e cola. E a gente acaba vendo bastante isso. Então, o arquiteto fazer, eu acho que é um direito dele, uma postura dele, um princípio dele, uma filosofia dele, que eu discordo. O que eu não me conformo é de uma pessoa contratar um arquiteto desses, que você vai pagar caro por um projeto igual do seu vizinho. Não entendo. Mas vamos voltar para o assunto do arquiteto estrela, que acaba que está ali ó, meio alinhado. E esse perfil de arquiteto entrou na minha vida muito antes de eu nem pensar em fazer arquitetura. Quando eu tinha uns, talvez, 13, 14 anos, nós estávamos nos mudando para Tatuí, no interior. E meus pais tinham uma fazenda que eles queriam fazer uma casa para eles morarem, porque até então a gente só tinha casa dos colonos, né? Casa do gerente, casa de quem cuidava da propriedade. E lá a gente só tinha uma casa pequenininha, que era uma casa que tinha sido feita para os funcionários, mas que a gente acabou adaptando para a gente usar no fim de semana quando a gente ia para lá. Então, era uma casa muito simples, com chão de cimento queimado, aquele cimentão vermelho, coisa bem casa de fazenda, com um fogão a lenha. Era delicioso, mas era uma casa bem pequenininha, muito simples, só tinha 2 quartos, éramos em 3 irmãos, enfim. Então, o sonho da minha mãe era fazer uma casa de fazenda. E nessa época, meu pai foi apresentado por uma arquiteta,
Um amigo dele apresentou e falou que essa arquiteta era incrível, que fazia projetos maravilhosos, e meu pai contratou essa arquiteta para fazer essa tão sonhada casa de fazenda. E quando a arquiteta foi apresentar pela primeira vez esse projeto, minha mãe quase teve uma parada cardíaca, porque a casa de fazenda que ela tanto sonhava parecia mais um shopping center. Eu não sei se você é de São Paulo, mas para quem é de São Paulo, a casa parecia o Shopping Eldorado, todo de vidro, tinha paredes inteiras de vidro, teto inclinado de vidro. Agora você imagina, numa casa de fazenda, com chão de terra, poeirão. Não fazia sentido nenhum ter aquele monte de vidro. A casa era um quadrado, bem reta, com jardim interno no meio. Não tinha varandas que minha mãe queria para pendurar rede. Enfim, era completamente distorcida do que minha mãe queria. Era uma casa que realmente não tinha nada a ver com o sonho dela. Hoje, né, como arquiteta, que eu entendo, outro dia eu encontrei esse projeto e realmente ele é inacreditável. O projeto é bem antigo, era todo feito à mão, ainda não existia nem computador, mas eu vou colocar umas imagens aqui para você ter uma noção do que era essa casa de fazenda que minha mãe queria. E eu perguntei para minha mãe recentemente, falei, mãe, mas você não falava para a arquiteta, você não explicou o que você queria? Ela falou, expliquei. E falei, quando chegou o projeto, eu falei para ela, falei, olha, não era o que eu estava pensando. E minha mãe é toda educada, acho que se fosse eu, acho que eu seria um pouco mais direta. Mas enfim, minha mãe é toda delicada, e ela falou para a arquiteta que não era aquilo, que ela estava pensando em algo diferente. A minha mãe me comentou que ela se sentia mal em falar para a arquiteta, porque a arquiteta tinha um ar snob, e a arquiteta falava para minha mãe, você não entende nada de arquitetura, você não sabe, você não consegue entender a grandiosidade desse projeto, você não consegue entender o quanto esse projeto é perfeito. Enfim, era uma pessoa muito difícil, era uma arquiteta estrela, não escutava, não aceitava o que o cliente queria. Queria fazer o projeto para ela, do jeito que ela imaginava que era o projeto perfeito para uma fazenda. Enfim, então foi a minha primeira experiência, mas até então eu ainda não conhecia esse nome. E por isso que eu acho que eu fiquei tão, na hora que minha cliente explicou, né, o que era, eu fiz essa associação, linkei tudo, e falei, meu Deus, nunca que eu seria assim, eu nunca seria uma profissional com essa petulância, com essa arrogância de querer impor algo que, para mim, faz sentido e não faz sentido para o meu cliente. Um outro caso que também me assustou, foi bem recente, foi inclusive com uma futura vizinha minha lá no Entre Verdes. A gente estava outro dia num almoço e ela comentou que ela não fala mais com o arquiteto dela, ela está construindo a casa dela. Eu falei, mas como assim? Como você não fala com o seu arquiteto? A gente tem um relacionamento tão próximo com os nossos clientes. E ela comentou que o arquiteto que ela escolheu, na verdade, também foi o marido que escolheu, e ele tem esse posicionamento de fazer muito do jeito que ele acredita. Inclusive, teve um episódio, ela queria mudar um detalhe, uma escada, que ela não gostou, e ele falou para você, olha, é o meu projeto é assim, e eu não vou mudar essa escada, não vou mudar isso que você está querendo. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Não consigo entender como o arquiteto não vai mudar. Né? Vamos tentar achar uma solução, vamos tentar resolver isso, porque quem vai morar lá é ela, não é o arquiteto. Então eu não consigo entender essa postura profissional. Para mim não faz o menor sentido. Como eu disse, só lamento. E ela, no fim, o que ela fez? O arquiteto já está contratado, o projeto já está feito em começo de execução, a aprovação já está em andamento, enfim, ela falou, não vou contratar de novo, no fim eu parei de ir nas reuniões, agora meu marido que resolve, eu não quero mais falar com o arquiteto, mas eu lamento, é muito triste ver isso acontecendo. E tem também uma outra amiga minha, de Salvador, que eu conheci recentemente, e uma das coisas que ela me falou que marcou muito foi, por que eu não te conheci antes? Eu queria tanto que você tivesse feito o projeto do meu apartamento com essa sensibilidade, com essa escuta de entender o que era importante para mim, porque ela passou a mesma coisa que a minha mãe. A arquiteta fez um projeto para o apartamento dela, ela até falou assim, Dani, o projeto é lindo, eu não tenho o que falar, o projeto é muito bonito, é um projeto de revista, dá para tirar foto para uma revista, de tão bonito que ficou. Mas quando eu falava para a arquiteta que não me senti, que não era o que eu queria, que não era o que eu estava buscando, a arquiteta falou assim, você não sabe, vai ficar lindo, aguarda, espera ficar pronto para você ver. E realmente ficou lindo, mas eu não me sinto em casa dentro da minha própria casa. Eu não sinto que aquilo é meu, eu não sinto que aquilo é para mim, não tem a minha personalidade, não tem a minha essência, não tem nada a ver comigo. Eu não vejo a hora de comprar outro apartamento e poder fazer um apartamento que eu me sinta melhor, que eu sinta que tem mais a minha cara. Mais uma vez eu digo que eu lamento que as pessoas passem por isso,
porque quando a gente já começa, principalmente quando a gente começa a estudar sobre saudabilidade do espaço, sobre wellness, bem-estar, um dos princípios muito fundamentais é essa questão da essência, da personalização, de você se sentir representado na sua casa, de você sentir que a sua casa combina com você, que a sua casa tem a ver com você. Sabe aquela coisa de recarregar a energia mesmo? E para isso, sua casa tem que ter a sua essência, tem que ter sua personalidade, não tem como fugir disso. Então, se você for contratar um arquiteto um dia, se você tivesse a intenção de ter alguém para fazer o seu projeto, pensa muito nisso. Quando você estiver fazendo uma reunião, uma primeira reunião com esse arquiteto, observa bem isso. Observa se ele te escuta, observa se ele quer entender a sua essência. Pergunta quantas vezes ele pode mudar o projeto, se ele tem essa postura de entender bastante o cliente, ou se ele gosta de ter muito a assinatura dele. E começa a perceber qual o perfil desse profissional. Né? Observa os outros projetos dele, vê se eles são todos muito repetidos, muito iguais. Porque se eles forem todos muito iguais, provavelmente você vai ter mais um projeto igual. Né? São detalhes que a gente começa a observar, que a gente começa a entender para poder escolher o profissional certo. Agora, voltando lá para aquele jantar com aquela cliente que achou que a gente era arquiteto estrela, quando a gente teve a primeira reunião, ela pôde perceber que a gente escutava, que a gente tinha todo o interesse do mundo em realmente fazer uma casa personalizada para eles, entendendo as necessidades deles. A casa ficou maravilhosa, a casa ficou perfeita para a família deles, é uma casa gostosa, é uma casa que acolhe, é uma casa que realmente respeita muito a personalidade deles, uma casa que ficou deliciosa, ganhou vários prêmios. Depois desse projeto a gente ainda fez mais um projeto para eles, um apartamento na praia. Eu vou colocar o link dos 2 projetos que a gente fez para esses clientes aqui na descrição desse vídeo. Então agora que acabar isso, você consegue ir lá e assistir os vídeos completos, tanto da casa do Entre Verdes, quanto do apartamento na praia. Agora me conta o que você achou dessa história de arquiteto estrela. Você já tinha escutado falar sobre essa modalidade? Você contrataria um arquiteto que tem esse perfil? Pode ser que eu esteja enganada e que de repente é o sonho de consumo de algumas pessoas contratar um arquiteto que imponha e que faça tudo do jeito que ele quer e que copie a casa igual, padronizada para todos os clientes. Não sei, me conta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Aliás, toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. Espero que você tenha gostado desse. Muito, muito obrigada e até o próximo.